agora um capítulo de livro para vocês lerem lá no Classroom. É um material que eu já, em geral, coloco para vocês lerem, uma introdução à internet das coisas, que vai ter vários dos protocolos que a gente usa, tá? Então, eu recomendo fortemente que vocês leiam esse negócio, que eu vou botar lá. Eu não sei nem se já está. Né? Normalmente, eu até coloco, mas eu não sei se eu coloquei para a turma de vocês ou se eu coloquei para alguma outra turma. Deixa eu ver aqui. Não, acho que eu não coloquei. Vou colocar para vocês um... Ah, já tá, talvez esteja aqui nas leituras da semana. Tá, eu vou colocar aqui isso dentro do Classroom, né? Mas já no mural, leiam, escrito bem claro que leiam isso. Que esse mini curso do SBRC, Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores, é muito legal, é muito importante que vocês deem uma olhada. O que a gente vai começar a falar hoje é realmente sobre os protocolos. Então, a partir de agora, tudo que a gente fala no curso é realmente full, tá? E é com isso que a gente vai se preocupar. A gente vai ter algumas aulas práticas para frente, né, para que a gente possa trabalhar essas coisas, mas a partir de agora a gente vai falar muito sobre protocolos, né? Então, o Six-Low-Pan é o que a gente vai falar, e eu estou aqui tentando passar o slide no vídeo, o que mostra que eu estou ficando velho, né? Então, calma aí. Então, a nossa agenda vai falar um pouquinho sobre o que é a ideia do Six-Low-Pan, tá? Sobre o que é o que é essa pilha de protocolos. A gente falou sobre a pilha de protocolos do TCP/IP. Vai falar um pouquinho sobre a camada de adaptação do Six-Low-Pan, endereçamento e compressão de cabeçalhos. Então a gente falou que, na verdade, essa internet das coisas está aí para apoiar essa questão do mundo inteligente, com uma série de aplicações. Essa série de aplicações tem uma série de fabricantes, tem uma série de pessoas botando esforço. Aí eu vou fazer uma pergunta dentro do cenário de vocês. Quantos de vocês jogam jogos multiplayer? Via console, tipo via Xbox ou via PlayStation? Vocês jogam? Vocês já... Sim, não, talvez, vocês estão aí? Não, só no PC. Tá. Sim, eu, tá, só pelo PC, sim, jogo não. Então pensa o seguinte, quem joga, consegue jogar, a galera do PlayStation consegue jogar junto com a galera do Xbox? Se você tiver. Ou então a galera do PC consegue jogar junto com a galera do Xbox? Não são todos os jogos, tá? Por que isso não acontece? Inventem uma resposta, chutem. Para o cara comprar 2 consoles, isso não vai acontecer, né? Isso não acontece, né? Justamente por causa de padrões diferentes, né, e vontade. E acaba que o padrão diferente é a vontade da empresa, tá? Então, o que acontece é o seguinte, a internet era a mesma coisa, tá? Imagina que no começo das redes de computadores, das redes comerciais, né, várias empresas surgiram com várias propostas de protocolos, propostas de comunicação. Por exemplo, hoje em dia, o meu dispositivo principal, né, um dos meus dispositivos principais de trabalho é um tablet que eu tenho, e esse tablet ele tem uma porta USB-C. Mas, por exemplo, há um tempo atrás, se você tivesse um iPad da vida, meu tablet não é um iPad, tá? Mas se você tivesse um iPad, você só poderia usar a porta da Apple, tá? Então, a ideia é que quando essas empresas surgiram, uma das empresas que mais ganhou sucesso nessa época foi a Novell. A Novell, para quem não sabe, é a empresa que hoje faz o SUSE Linux, era uma das gigantes de tecnologia europeia. Guardem isso nesse nome na cabeça, porque a gente vai falar várias vezes sobre isso ao longo do curso. Eram as empresas bilionárias dos anos 90 e começo dos anos 2000, então estou falando de Nokia, estou falando de Novell, estou falando de Ericsson, inclusive ainda tem uma galera da Ericsson ainda existe, entendeu? Não é Nokia não, é Nokia. E
A Novell fez o seu próprio conjunto de protocolos, que era chamado de IPX, SPX, que não ganhou popularidade. Por quê? Porque quando a rede surge, a nossa grande questão era se comunicar. Imagina que você só pudesse comunicar máquina Windows com máquina Windows e máquina Mac com Mac, ou Linux com Linux. Você... a gente teria vários problemas de comunicação, tá? Android com Android, esse tipo de coisa. O Bluetooth da Apple é quase isso mesmo. A gente vai falar isso na aula de Bluetooth. Então, na verdade, o que surge é uma necessidade de que surgiram dos diferentes fabricantes de que essas máquinas se comunicassem. Pode parecer que hoje, se todo mundo usasse o mesmo sistema operacional, estava resolvido, e quase todo mundo usa a mesma coisa. Se hoje em dia já não é bem assim, porque hoje o sistema operacional mais usado do mundo é o Android, não, é o Windows. Há muitos anos atrás você tinha diversos sistemas operacionais. Você tinha o IBM OS, você tinha o Amiga OS, você tinha Unix, por aí, você tinha o próprio DOS como sistema operacional, então você tinha uma miríade de sistemas operacionais e todos eles rodando o próprio conjunto de soluções, até que no momento as empresas chegaram a um consenso de que elas tinham que falar a mesma coisa para que diferentes produtos de material de rede pudessem se comunicar. E surgiu o TCP/IP, né? Que é a pilha de protocolos que a gente usa hoje em dia. A gente não usa a pilha ISO-OSI, que é a pilha de 4, que é uma pilha de 7 camadas. Aí a gente não usa a pilha que tem no livro Kurose, que é uma pilha de 5 camadas. A gente usa essa pilha TCP/IP, é uma pilha com 4 camadas. Tá? E essas 4 camadas, elas vão ser uma camada física que vai unir, que seria o equivalente a físico e enlace da pilha do livro, tá? Eu teria uma camada de internet, que seria o equivalente à camada de rede, e onde vai estar o IP, uma camada de transporte seria equivalente à camada de transporte do livro, e uma camada de aplicação que seria equivalente à camada de aplicação do livro. A camada do ISO-OSI é um pouquinho diferente, a gente comenta numa outra ocasião. Então, da mesma forma que isso aconteceu e possibilitou a internet, quando surge a internet das coisas, né, a internet das coisas, da mesma forma que a internet surgiu, ela surge muito fragmentada. Muitas vezes sem protocolo, deixando que toda a discussão seja feita a nível de camada de aplicação, tá? Que toda a discussão seja feita a nível de avaliação da infraestrutura, que toda aplicação que tenha que cuidar da troca de dados, e isso não é razoável. Só que nos últimos 10 anos, uma série de iniciativas surgiu para tentar homogeneizar esse processo, né, de comunicação dentro das redes IoT. Né? E aí surgem as pilhas de protocolo. E aí surge o 6LoWPAN, que vai estar definido nos padrões IETF 4919, 49444, e o 6LoWPAN, na verdade, não é uma rede de protocolos, mas ela é uma camada de adaptação do IPv6 para redes de baixo poder, que precisam de ter um baixo consumo computacional. Né? Ou seja, o 6LoWPAN ele é, na verdade, um protocolo, e em volta dele se cria uma pilha de protocolos de comunicação. Tá? E aqui são os RFCs dele, 4919, 4944. Eu vou botar aqui para vocês o link aqui na página.
para que vocês tenham acesso. Eu acho que é muito importante que vocês deem uma olhada nisso aqui, tá? Estou tentando passar de novo o slide dentro do vídeo, né? Estou ficando realmente velho. Eu não vou falar muito sobre isso agora, a gente vai ter uma aula só sobre o 6LoWPAN, sobre o UTF-RAW, né? Mas o 6LoWPAN é uma adaptação do formato de cabeçalho que vai permitir o uso do IPv6. A gente pode ser que a gente tenha uma aula de IPv6 mais para frente, sobre transmissão sem fio de baixo consumo, onde eu vou ter que comprimir o cabeçalho do IPv6, o cabeçalho do DP, conforme inicialmente definido na FC 4944, que eu também vou colocar aqui para vocês, e atualizado pelo esse draft 6LoWPAN HC, que aí eu vou ver se, deixa eu dar uma checada, 6LoWPAN HC, continua sendo um draft, tá? Eu vou botar aqui o link também desse draft para vocês darem uma olhada como é que isso está sendo feito, tá? Tá aqui. Então, esses são os elementos que a gente vai trabalhar no curso. Só que ao redor dessa pilha, né, foi criada, né, a pilha do 6LoWPAN. Então, a pilha do 6LoWPAN, ela vai tentar, da mesma forma, unir, né, tipo, um conjunto de protocolos únicos para que possa homogeneizar a comunicação. Então, aqui em cima, onde na pilha tradicional a gente tem o HTTP, né, aqui vai ter uma aplicação própria do 6LoWPAN. Aqui a gente vai ter protocolos da camada de transporte. Aqui a gente vai prioritariamente usar o UDP, tá? Tem o User Datagram Protocol, aquele que a gente falou que não tem nenhuma garantia de nada. A gente aqui teria o IP, aqui a gente vai ter o IPv6 com LoWPAN, então a gente vai mostrar esses princípios de comunicação. E aqui embaixo, que a gente teria a camada MAC física, né? Que eu falei, acabei de falar que na pilha do TCP é uma coisa só, seria a camada física. Aqui a gente teria a camada MAC e física das tecnologias embaixo. A pilha 6LoWPAN, ela escolhe... Ai... Dei uma dedada na mesa. Escolhe com... ICMP é internet... Control Message Protocol. Ele é um protocolo de auxílio de troca de informação, através do ICMP que a gente faz o mapeamento das redes. Então, na prática, a camada de rede é porque vocês vão ver autores diferentes visualizando essa informação de formas diferentes. O ICMP, para alguns autores, ele está dentro da camada de rede, que é onde eu enxergo, e vocês vão ver que no livro do Kurose, o ICMP também está dentro da camada de rede. Alguns outros autores pregam que, na verdade, o ICMP, como ele é carregado pelo IP, né, o IP presta um serviço ao ICMP, e o ICMP estaria na camada de transporte. Então, existe aí algumas diferenças, existe algumas coisas que são debatidas. Mas o ICMP ele serve para ele, é um protocolo de controle sobre o tráfego da rede, sobre as rotas que a gente tem sobre a rede, tá bom? Então, da mesma forma que surgiu isso aqui, esse 802.15.4 é o ZigBee, CN3 é 802.15.4, é o popularmente conhecido como ZigBee. E que é um dos meus protocolos favoritos que a gente vai falar. Eu, na turma de mestrado, eu fiz um approach que foi indo de baixo para cima, tá? Indo da camada física até a camada de aplicação. Aqui eu vou seguir com vocês exatamente como a gente faz no livro do Kurose. Eu vou da camada da aplicação até a camada aqui de baixo. Tá bom? E aí, dentro da camada de aplicação, eu vou mostrar para vocês uma série de tecnologias, uma série de elementos que eu acho que são importantes para que a gente trabalhe. Tá bom? E talvez na semana que vem uma aula prática sobre Node-RED, tá? O Node-RED ele é uma ferramenta que
permite a programação de aplicações IoT de modo visual, ou seja, mesmo que você não tenha manha de programação, tipo, de Arduino, dessas paradas, a gente vai conseguir fazer coisas com Node-RED, que eu acho que é uma ótima ferramenta, é o que a gente chama de ferramenta de low code. Então, se você não se sente um programador, porque até agora você não se entrosou com alguma linguagem de programação, quem sabe eu não te mostro um caminho para a sua carreira, que é um negócio que tem muita aplicação e muita gente trabalhando. Tá bom? Inclusive, para aqueles que se empolgarem, o Node-RED ele também é usado na plataforma da IBM, Cloud, né, para construção de aplicações IoT. Tá bom? Então, o Node-RED tem uma série de aplicações e já fiz umas aplicações bem legais com o Node-RED por aí. Tá bom? Então, não se desespere. Então, essa é a pilha do Sixlopan. Ela não foi a primeira pilha de protocolos que surgiu para a IoT. Surgiram várias outras pilhas antes dela. Né? E o que é muito interessante da gente fazer uma reflexão aqui, né, é que no começo, né, a primeira pilha de protocolos que surgiu era sem pilha, é o que a gente chama de cross-layer stack. Ou seja, o desenvolvedor da aplicação é responsável por construir tudo na implementação, desde os protocolos de comunicação até a aplicação propriamente dita. E a gente viu que na época para isso virar sustentável, isso não podia. Quando eu comecei meu doutorado, era muito comum a galera falar, encher a boca para dizer que era cross-layer. E eu sempre fui muito preguiçoso, né? Eu sempre achei, meu Deus do céu. Imagina, você tem que reconstruir a biblioteca de socket do teu sistema operacional do zero para você poder construir alguma coisa. E isso me dava uma dorzinha no coração, né? Eu sou muito preguiçoso. Aí eu falo, cara, não quero isso pra minha vida, não. Então, como eu não queria isso pra minha vida, surgiram, né? Tipo assim, aos poucos a gente foi vendo, foi descobrindo outras coisas. A segunda stack que surgiu, ela tinha só camada física, mais enlace, mais aplicação. Ou seja, ela já começava a mostrar princípios de rede, porque eu usava justamente o Zigbee para me comunicar, mas ia direto para a aplicação e jogava para um gateway fora da rede. A gente vai ver o papel desses gateways quando a gente for mais para frente na aula. E isso era muito ruim, porque na verdade você dizia que o conteúdo de toda a aplicação ficava só dentro da rede de sensores. Para sair, tem que sair do gateway. Então surgiu uma terceira stack, que tinha camada física, mais enlace, mais rede, mais aplicação. Então, essa camada não tinha camada de transporte. Então, o que isso queria dizer? Queria dizer que eu tinha uma rede aqui embaixo, né, uma camada de enlace, eu tinha um protocolo aqui de rede que ainda não era o LowPan, a gente usou diversos outros protocolos de rede, como LQRP, né, que era LQRP era Least Quality. LQRP Routing LQRP que era no Sunspot que a gente usava. Era o... Tô tentando lembrar aqui, gente, mas assim, a memória já não tá mais tamanha. Link Quality Routing Protocol. Perfeito. Que era o protocolo da camada de rede que permitia você fazer a troca de dados. Só que quando você não tinha
tinha o IPv6 e você não tinha essa troca de dados dentro da rede, o que você tinha era assim, tinha uma rede que era obrigatoriamente monoaplicação. Ou seja, você só tinha uma única aplicação na rede, que uma vez que a gente viu no capítulo 1 do Kurose que o que vai definir rede é o Cross-Layer Stack, que você faz tudo, desde de receber o dado da placa de rede, a criar o quadro, a processar essa informação e transportar. Então, na verdade, você faz tudo do sistema operacional. Você não constrói uma aplicação, você constrói uma imagem de sistema operacional para o seu sensor. Entendeu? É bem parecido com o que você faz hoje com o Arduino, entendeu? Com o Arduino, se você quer um quadro, você tem que criar o seu quadro. Se você quer IP, você tem que programar IP. Eu vou mostrar para vocês, tem aqui uma implementaçãozinha para vocês terem noção do que eu falei. Pico. Isso aqui é uma implementação da stack IPv6 para o Arduino. Eu vou mostrar aqui para vocês no chat. Então, na verdade, assim, o que essa galera aqui da Telecom Britânia, se vocês abrirem o chat, eles fizeram, eles construíram, né? Deixa eu sair daqui dessa apresentação e eu compartilhar outra tela com vocês. Estão vendo aqui? Ainda não? Tá indo. Então, olha só. Alguém falou uma coisa. Foi. Tá. Então, isso aqui é uma implementação feita para Arduino da stack do IPv6 para caber no Arduino Uno, que é baseado no Contic OS, que é um outro sistema operacional. Então, essa Pico IPv6 ela é uma variação, né? Porque o Arduino Uno precisava, assim, também, ele tem só 2 KB de RAM, né? Então, na verdade, aqui, eles fizeram uma pilha que tem o COAP, o COAP é um protocolo da camada de aplicação que a gente já vai falar na próxima aula, o UDP, né, que é o protocolo da camada de transporte, o LowPan, o 6LowPan com RPL, que a gente vai falar um pouco mais, uma layer de camada 2 qualquer, e pode ser usado, né, usando diferentes protocolos, usando prover que você está usando o MyFast XP, né? Então, na verdade, a ideia é que você tenha... eles não fizeram só essa Pico, mas fizeram uma Micro também, que era uma outra versão do protocolo deles, tá? Eles têm uma wikizinha, mas o que eles fizeram aqui? Se vocês forem ver, eles vão ter aqui um cara escrevendo COAP, né? Fazendo ICMP, uma camada MAC aqui, uma camada da máquina de estados IPv6, uma do RPL e coisas para camada de enlace. Ou seja, eles construíram tudo na mão. Tem até um tutorialzinho aqui de coisas que vocês podem fazer, até brincar com isso, né? Implementar, fazer o deploy isso no Linux, né? Alguns exemplos também, bem interessante. E foi tudo escrito em C. Só que, assim, quando eu falo em cross-layer, Breno, o que eu estou dizendo é o seguinte, que o cara tinha que ter feito tudo isso aí que vocês fizeram sozinho toda vez que você fosse construir uma aplicação. Isso não é sustentável, né? Primeiro que não é todo mundo que tem esse conhecimento de protocolos para poder trocar e fazer isso, né? E quando o cara já tem conhecimento, isso já gera erro, já gera falha, já gera problemas. Imagina para cada aplicação que você tem que fazer de IoT, você ter que construir isso. Vocês acham isso factível? Imagina que eu fosse dar essa disciplina de IoT para vocês e falar, galera, vocês vão construir isso do zero. O que vocês iam falar? Isso ia ser bacana? Isso ia ser maneiro? Isso ia ser de boas? É muito retrabalho, isso mesmo. Então, na verdade, o que aconteceu é que surgiram outros sistemas operacionais, né, que já fazem isso, né, como, por exemplo, eles se basearam no Contic. Eu vou mostrar para vocês o Contic OS.
que é um sistema operacional bem bacana. Vocês estão vendo minha tela? Deixa eu ver o que está rolando aqui. Estão vendo minha tela. O Contic OS tem um novo repositório, que é o Contic NG, tá? Que é esse Next Generation. E o Contic NG, na verdade, ele usa ele é um sistema operacional que vem com todas essas coisas que a gente tem falado, né, do sistema operacional, com as coisas todas prontas, preparadas para você, dentro de um container Docker. Então, por exemplo, se eu quiser ver a documentação aqui, eu vou ver assim que tem uma extensa documentação de como usar, de como trabalhar com ele. Tem controle de IPv6, tem RPL, tem COAP, vai ter TSCH é para redes industriais, a gente vai falar sobre isso também. Tem BLE, que é Bluetooth Low Energy, a gente vai falar também sobre isso no curso, né? Tem uma série de plataformas, tem tutorial. Ou seja, é um sistema operacional um dos mais usados na área de pesquisa, né? E tudo isso implementa. Então, a ideia é que você já pudesse ter todas essas coisas prontas. E, antigamente, a gente não tinha essas soluções de software. Então, muita coisa, por exemplo, eu tive que construir na mão. Durante o meu doutorado, eu não recomendo isso para ninguém, não. E nem acho isso bacana. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Então, quando surge essa stack do Loupan, isso facilita bastante para a gente poder trabalhar, entendeu? E é o que a gente tem feito desde então. Então, a gente acabou que, naturalmente, a stack que a gente foi correr foi uma stack que era muito parecida com a stack que a gente já estava trabalhando. Cláudio, por que isso aconteceu? Cara, eu acho que é o caminho mais natural do mundo. É a gente tentar fazer uma stack parecida com o que a gente já trabalha, né? Eu acho que é razoável a gente supor esse tipo de coisa. Alguém, pelo amor de Deus, depois me lembra de botar esses slides lá para vocês, tá? Porque eu esqueço. Não, então, assim, quem vai me lembrar é a Kate. Porque qualquer coisa, a Kate pode dizer que ela me lembra, e ela me lembra mesmo, e eu acabo deixando as coisas para lá, tá bom? Então não culpem a pobrezinha da Kate, que ela não tem culpa disso, não. A culpa é minha, que esqueço das paradas, tá? Então vamos lá. Então, assim, a tendência foi que a gente chegasse numa pilha muito parecida com a mesma pilha. Por quê? Porque eu quero que o sensor que está coletando ele seja um recurso da web da mesma forma que um computador é. Né? Então, é isso o objetivo final, transformar o sensor no que a gente chama de um cidadão de primeira classe na web. Ou seja, um elemento que troca dados exatamente como um computador, apesar de ele ter várias restrições de memória. Como a gente viu, o Arduino Uno está falando de 2 KB de RAM. 2 KB de RAM, galerinha, é muito pouca coisa. As aulas estão no canal no YouTube. No meu canal, no Cláudio Miceli, tem o... Não, vou botar os slides todos, Vitor. Eu vou botar já o curso quase todo. Tá bom? Fica tranquilo. Já, porque aí me poupa o trabalho. Eu vou compartilhar com vocês uma pasta no Google Drive com permissão de leitura. Aí vocês podem baixar, tem muito material, tem muita coisa legal lá. Tá? Então, por exemplo, isso aqui foi uma proposta. O Azure foi a minha proposta no meu doutorado, que era de uma proposta de arquitetura, né, visando essa infraestrutura. Que o que, na verdade, eu estava dizendo, né, nessa pesquisa, e foi um trabalho que deu bastante frutos, né, foi que todo sensor dentro de uma rede IoT, ele deveria, primeiro, coletar dados, depois gerenciar as tarefas dele, uma vez gerenciado, limpar esses dados para tomada de decisão, processar esses dados, rotear essa informação ou para fora da rede ou dentro da rede e atuar sobre a rede. O que é atuar sobre a rede? Imagina que um sensor está ligado a um relé. Né? E aí, através do sensor, você pode bater palmas em casa e, por exemplo, melhorar, automatizar, sei lá, a tua luz, automatizar a tua fechadura, alguma coisa nesse sentido, entendeu? É nesse sentido que eu estou querendo
dizer para vocês. Isso é muito legal, isso é muito interessante, é isso que a gente, né, é o nosso objetivo final. Tá? Surgiram ao longo do tempo, então, outras arquiteturas, né, como uma arquitetura que a gente chama de arquitetura de 3 camadas. O que é essa arquitetura de 3 camadas? Né? A gente tem a rede de sensores aqui embaixo, né, e eu tenho o que a gente chama de Sync Node. Esse Sync Node vai ser chamado também de Edge Node. Então, quando a gente está falando de Edge Computing, o que a gente está falando é coletar dados da rede IoT e jogar para um nó que vai estar na borda da rede. Por isso, Edge significa borda. E esse nó vai processar os dados fora da rede ou vai processar de uma nuvem. E é chamada de arquitetura de 3 camadas porque eu tenho uma camada de sensores, uma camada de dispositivos Edge, que podem ser dispositivos mais poderosos, como, por exemplo, celulares, um Raspberry Pi, um teu computador de casa, e a camada de nuvem. Então, eu consigo fazer o que a gente chama de IoT Analytics, ou seja, análise de dados de IoT, tá? Dentro da minha infraestrutura, dentro dessa arquitetura aqui. Então, se eu tenho muito dado, quero fazer um algoritmo de Deep Learning, eu vou jogar aqui dentro da rede. Se eu quero um algoritmo de aprendizado um pouco mais poderoso, mas que não precisa do nuvem como todo, eu vou jogar aqui na Edge, e coisas que eu posso, bem simples de processar, eu vou tentar processar dentro da rede de sensores. O que a minha tese mostrou é que quanto mais você processa dentro da rede de sensores, melhor é o dado que vai para a Edge, e menos esforço você tem que fazer, tá? Então, é lucro processar o máximo possível dentro da rede, tá? E aí surge a arquitetura que a gente chama de arquitetura do Six-Low-Pan, né? Então, dentro daquela arquitetura que a gente tinha, eu vou ter aqui os nós sensores, e a gente vai ver esses nós sensores, né, como papéis diferentes quando a gente falar, né, sobre RPL. Um Edge Router, que ele é a borda da tua rede com a rede externa, e essa borda pode ser direto com a internet ou com uma rede interna, tá? E a nuvem sendo representada por toda a infraestrutura. Então, antes que a gente mistifique as coisas, o que é a nuvem? A nuvem, na verdade, é uma infraestrutura de processamento e armazenamento que você não controla. Trocando em miúdos, é a infraestrutura de uma outra galera que é alugada para você processar suas aplicações. Só que como essa infraestrutura, ela digamos, não é que ela não seja bem administrada, esse não é o termo, mas ela é produzida de forma massiva, né? É muito barato você jogar coisas para você processar, para você trabalhar, porque ela parte do pressuposto que nem todo mundo está querendo usar tudo ao mesmo tempo. Então você consegue ter um ganho, né, de infraestrutura bastante grande. Então isso aqui é a infraestrutura do Six-Low-Pan, né? Só que dentro dessa arquitetura a gente vai ter problemas de integração com a internet, como, por exemplo, o MTU. MTU, vocês viram no capítulo 1, que é o Maximum Transfer Unit, ou seja, o tamanho máximo de transferência dos protocolos da camada de aplicação, fazer interconectividade com o IPv4, que são as redes atuais, lidar com firewalls e com NAT, e vai ter problemas de segurança, justamente porque o cabeçalho da camada IP e MAC, ele é muito grande, ele é feito para uma máquina full-fledged, né? Ou seja, cheia de recursos, como são as máquinas da web hoje em dia. Né? Não é feito para um sensorzinho. Então a gente vai ter, dentro dessa arquitetura low-pan, esse Edge Router, ele na verdade o que ele vai fazer, ele é um tradutor do Six-Low-Pan, né, dessa adaptação, para um IPv6 tradicional. Então, as características dessa adaptação são a compressão eficiente de cabeçalho, né, tanto do cabeçalho IPv6 quanto do cabeçalho UDP, onde eu vou ter uma fragmentação, né, do Maximum Transfer Unit da rede tradicional, que é de 1.280 bytes, em quadros 802.15.4, ou seja, quadros da camada de enlace, que só tem 127 bytes. O que a gente vai ter que fazer é fragmentar. Né? Outra questão é que a gente está imaginando que eu vou ter IPv6. E o IPv6, ele é diferente, né, do Six-Low-Pan. Como assim é diferente do IPv4? Desculpa. É diferente do IPv4, porque o IPv4 ele trabalha com modelos de 32 bits, né? Onde eu tenho, na verdade, 2 hexas ou seja, um modelo de 8 hexas, e aqui eu vou ter 4, 6, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32
no valores hexadecimais para eu avaliar, tá? Onde os zeros vão poder ser omitidos. Então, na verdade, eu tenho 32 valores em hexa, ou seja, cada valor em hexa aqui, né, vão ser 2 elementos desse aqui, então eu vou ter 64 octetos, que é um negócio bastante expressivo para eu trabalhar, tá bom? Então, ou seja, só o próprio cabeçalho já gasta muito mais bits, né, muito mais do que esses 32 bits aqui. Então, eu vou ter que realmente comprimir. Olha assim o tamanho do cabeçalho IPv6, que eu tenho 32 bits aqui, aqui eu já vou ter 64 desses bits para serem trabalhados. Então, a grande questão é adaptar essas duas camadas, né? O UDP para comprimir e o IPv6 para reduzir. Então, eu vou ter que fragmentar dentro da camada e cada um desses fragmentos, né, vão ter que ser divididos a nível de camada 2, a nível de camada de enlace, através de um campo especial de fragmentação. Só que até o momento, né, a gente tem problemas, tá bom? A gente continua tendo problemas dentro dessa infraestrutura. Porque uma vez que eu fragmentei esses quadros, como é que eu vou rotear? Como é que eu vou comprimir isso? E aí surge a aposta que a gente está fazendo, que é o ITF-RAW, que vem de Routing over Low Power and Lossy Networks, o RAW, mas o nome do protocolo não é RAW, é de Ripple. Vem de RPL, a gente vai ler Ripple, que vem de RPL, né? Então fica o RPL virou Ripple, né? E é o protocolo que está em desenvolvimento, ele não está fechado. Eu vou colocar o draft aqui para vocês também, aqui no chat, tá? Só um instantinho. Tá aqui o draft do Ripple, né? Ele é um protocolo proativo de vetor de distância, nós não precisamos se preocupar com isso agora, que a gente vai ver isso depois. Mas qual é a ideia do Ripple para diminuir o cabeçalho da forma que a gente, né, tá imaginando? A ideia que a gente vai ver é que a gente vai ter dois papéis dentro da rede, né? E esses papéis vão ter características diferentes, que vão ser o seguinte, né? Ao invés de eu carregar o endereço gigante como um todo, o único nó que vai carregar o endereço da rede é o Edge Router. Então, é como se eu chamasse a nossa turma da turma... Calma aí. 146, 164, 32, X. Então, eu sou o 32.1. Então, digamos que o meu endereço, que eu identifique como 146, 164 e 32.1. Tá? Só que ao invés de eu... de cabeça sai o número da FRJ. E ao invés de eu me chamar 164, 32.1, dentro da minha rede eu vou me chamar somente de 1. E eu vou chamar isso como se fosse um apelido. Então, qual é a ideia? A ideia do que o Loupan está dizendo para a gente é que os nós, tipicamente, vão se comunicar mais com os dispositivos centrais e vão tender mais a se comunicar fora da rede. Então, o que a gente vai tentar fazer é buscar formas de eu economizar no roteamento, transportando o máximo fora da rede possível, jogando o máximo para cima, para fora da rede, essa minha comunicação. E isso é o que vai fazer com que a gente possa economizar recursos. Entendem o que eu quero dizer? Então, o Ripple nada mais é do que uma forma de eu cortar os cabeçalhos, para eu comprimir esse negócio e só formar dentro da rede. Então, o que acontece? O meu host, né, eu vou fazer a aplicação,
vou fazer o DP, vou formar a minha rede, vou transformar isso no LowPan e vou transportar pela camada de transporte. Quando eu chego no router, ou seja, o router dentro da rede, o nó roteador, né, que é um dos papéis da minha rede LowPan, tudo que ele vai fazer, ele não vai ter nem aplicação, nem o DP, ele vai fazer o que a gente chama o papel de Relay Node. Então, vão ser dois papéis dentro da minha rede, o nó host e o nó router. Ou o nó router só vai ter a camada de aplicação. A camada de rede, minto. Ele não roda a aplicação. A aplicação rodada só em alguns nós da rede. Isso também economiza recursos. E aí, no Edge Router, eu vou pegar esse cara aqui, que está no formato de LowPan, vou traduzir para um formato tradicional e vou trafegar dentro da rede normalmente, endereçando o meu recurso, né, diretamente. Ou seja, eu consigo saber qual foi o nó que coletou qual informação e jogar para a minha rede IPv6. Tá bom? E com isso, né, com esse elemento, eu vou conseguir ter uma visão completa do protocolo. E aí que entra, a partir dessa stack aqui, dessa forma de comunicação, que é muito parecido com o que vocês viram na pilha de protocolos do livro, eu consigo 100% de interoperabilidade. Porque a nível de aplicação e transporte, tudo é igual. A nível de rede, tudo é igual, porque o IPv6 é um protocolo que a gente fala em rede de computadores hoje em dia. Só a camada física que muda. Mas a camada física sempre mudou. Cláudio, como assim sempre mudou? Vocês têm em casa redes cabeadas e vocês têm redes sem fio. E isso é natural. A gente consegue trabalhar com isso. Então, o que essa proposta do SixLowPan com essa camada de adaptação tem é transformar o sensor nesse cidadão rico da web. Esse cidadão que vai conseguir trocar dados com o computador de igual para igual. Porque se ninguém contar, para ele é só mais uma máquina trocando informação. Então isso é muito poderoso, traz aquela homogeneidade que a gente estava discutindo no começo da aula, que as redes de computadores tradicionais têm, tá? É muito importante que a gente entenda isso, porque isso que vai permitir várias coisas positivas. Vai permitir o compartilhamento de recursos, a construção de aplicações ricas, vai permitir um monte de coisa. Ao mesmo tempo, é isso também que vai fazer com que a gente tenha sérios problemas de infraestrutura, tá bom? Sérios problemas de segurança. Porque se é um protocolo rico da rede, mas usado num computador que tem 2 KB de RAM, a gente vai ter alguns problemas aí de segurança, até para negação de serviço, e é por isso que a gente vai pensar em redes massivas. Uma outra razão de a gente usar IPv6, né, é porque a gente imagina que a gente vai ter muitos dispositivos de IoT. E através do IPv6 eu vou conseguir massivamente representar esses dispositivos. Então, mais para frente, quando a gente chegar a falar do Ripple, eu vou falar antes para vocês, dar uma palhinha para vocês sobre IPv6. Eu não sei se o professor de redes de vocês chegou a falar sobre IPv6. Eu vou falar sobre IPv6 junto com meus alunos de redes na SA, né? Mas eu vou dar uma palhinha para vocês aqui em IoT também, para que vocês não fiquem chupando o dedo ou percam alguma informação importante por não ter conhecimento do IPv6, tá bom? Então, essa é a stack do SixLowPan, essa é a estratégia que a gente vai seguir. Eu segui na turma de mestrado estou tentando mudar o slide dentro do... Indo da camada física até a camada de aplicação, vou fazer com vocês o contrário. Eu vou da aplicação e vou até a camada física para vocês irem se acostumando. Então, esse é um curso que vai ter uma motivação muito parecida com o curso de rede, mas a gente vai ter um foco também em aplicações. Então, no comecinho da semana que vem, eu devo mostrar para vocês, né, uns protocolos da camada de aplicação, para na quinta-feira que vem a gente fazer uma parte um pouco mais prática, construindo uma aplicação usando o Node-RED, né, com essa pilha. Tá bom? Senhores, dúvidas, traumas ou desilusões? Vocês estão por aí? Todo mundo dormiu?
Se vocês não têm nenhuma dúvida, uma rede massiva, Kate, é uma rede com uma quantidade absurda de nós. Temos 10, 100 mil sensores. A leitura daquele material não precisa ter até semana que vem, não. Tem muita coisa das outras aulas, mas é uma coisa que enriquece, entendeu, Léo? Mas eu vou dando para vocês uma série de materiais ao longo do curso para vocês lerem. Como o IoT não tem um livro propriamente dito, vale a pena a gente, né, investir em materiais paralelos para que vocês tenham não só os slides, não só as aulas, mas vocês tenham também essa leitura, tá bom? Então a gente vai ficar combinado assim. Na semana que vem eu vou falar da camada de aplicação, mostrando dois protocolos, né, MQTT e CoAP. Vou seguir com as aplicações ao Node-RED. Na semana seguinte, que deve ser a primeira semana de outubro, né? Sim, eu tenho muita coisa. A gente vai falar sobre RPL e vai usar o Contic. Logo em seguida, eu vou começar, tipo assim, uma super maratona de protocolos de camada de enlace. Onde a gente vai falar prioritariamente de 802.15, 802.15.4, BLE. Vai falar sobre de LoRa, NB-IoT, RFID e NFC. Tá? Vai falar sobre a construção de aplicações IoT. E o trabalho final, que vai ser uma aplicação IoT para vocês fazerem em casa. Tá bom? Então, na verdade, esse é mais ou menos o esquema que o curso vai seguir a partir de agora, onde a gente vai ter sempre, né, conteúdo, né, nas próximas semanas. Então, eu espero que vocês venham sempre com muita energia. Muito desse conteúdo já está no canal, para quem quiser adiantar. O trabalho vai ser em grupo, de até 3 pessoas, mas eu vou colocar a descrição na página mais próximo do fim do curso. Tá bom? Então, senhores, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou colocar aqui só o link do Node-RED para vocês já irem, né? Eu já mostrei na aula passada, eu acho, mas é sempre bom vocês terem isso em mente. E a gente se vê na próxima segunda-feira, tá bom? Cuidem-se e precisando é só mandar mensagem, que a gente dá um jeito. Até segunda. Vou tentar botar os slides para que vocês não crucifiquem a pobre da Kate.